Sei que o assunto futebol traz muitas polêmicas, mas eu, pela minha idade, tive a oportunidade de ir ao Maracanã ver algumas pessoas extraordinárias jogarem bola. Eu vi Zico, vi Roberto Dinamite, vi Washington e Assis, vi Leandro e entre outros diversos craques. Então, eu queria falar essa noite, não de um desses jogos já de décadas atrás, mas de um jogo que aconteceu há poucos anos atrás e que marcou a história do futebol. Em 27 de julho de 2011, o Campeonato Brasileiro presenciou um grande espetáculo. Era Santos e Flamengo acontecendo na Vila Belmiro. Dois times com grandes jogadores. De um lado nós temos Neymar, do outro nós temos Ronaldinho Gaúcho. Era expectativa de um grande confronto, mas algo inusitado aconteceu entre essas duas grandes equipes do futebol brasileiro. Aos 5 minutos do primeiro tempo, o Santos marcou um gol. Logo na sequência, aos 15, ele consegue fazer 2-0. Nem aqueles melhores entusiastas imaginavam que isso poderia ter acontecido, mas o golpe principal estava por vir. Aos 25 minutos, Neymar pega a bola e, num ato mágico dentro da história do futebol, faz um gol que eu posso dizer que foi o mais bonito da sua carreira. Santos 3-0. E era somente 25 minutos do primeiro tempo. Sabe o que aconteceu naquele momento? Milhares de televisores foram desligados. Milhares de torcedores fanáticos pelo Flamengo não aguentaram ver aquela derrota, aquela humilhação que o seu time estava passando. Me permita parafrasear a Bíblia. Jesus Cristo estava no Getsemane. O seu ministério bombava dentro de Israel e já era conhecido por outros países até. Mas quando os soldados subiram àquele lugar para prender Jesus, muitos daqueles que estavam trazendo juras de amor a Jesus, prometendo que não deixariam de forma alguma, que entregariam a sua vida por ele, diante daquela situação, agora estavam batendo em retirada e fugindo. Acredite, muitas pessoas, enquanto você está dando certo, enquanto você está vencendo, estão ali ao seu lado, comemorando, glorificando, bendizendo, mas quando as coisas começam a dar errado, elas são as primeiras a fugir. Então, nesse momento, eu te chamo a refletir sobre quem realmente está torcendo por você. Muitas coisas têm acontecido na sua vida e te dão vontade de acabar com o jogo, desistir de tudo, de jogar a toalha. Mas nos esportes coletivos, diferente do boxe, o técnico não tem essa capacidade, essa oportunidade de lançar a toalha no ringue para fazer o confronto terminar. E a humilhação era muito grande. Já estavam com 28 minutos de jogo. A torcida adversária comemorava, humilhava, gritava, estava em êxtase. Quando algo aconteceu, aos 28 minutos, o Flamengo conseguiu fazer um gol. Só que esse gol foi visto por muitos poucos. E o time do Santos jogava tão bem até aquele momento que nem deu para trazer algo diferente aos torcedores santistas. Aos 28 minutos, o Flamengo fez um gol. Mas isso não abalou a torcida do Santos e a sua grande festa. O mais interessante é que após 3 minutos aconteceu algo que ninguém esperava. O segundo gol do Flamengo veio. E agora, aquela humilhação de 28 minutos, de repente, em 3 minutos, faz com que os ânimos mudem. Os torcedores, os adversários, começassem a olhar de uma forma preocupada. E aqueles que estavam humilhados começam a sentir algo muito importante, que é a esperança correndo nas suas veias. Sabe, eu não sei o quão você tem sido humilhado, o quanta dificuldade você tem passado nos dias atuais. Mas eu quero te dizer que naquele jogo, alguns minutos à frente, ainda dentro do primeiro tempo, após o Santos perder mais um pênalti, o Flamengo conseguiu empatar. Aproximadamente 30 minutos de derrota, de humilhação, mas em 15 minutos o jogo virou. Em aproximadamente metade do tempo, toda aquela história de humilhação já tinha se passado. O que pulsava no coração agora era a esperança. Aquele que perdia de 3-0, agora estava empatando em 3-3. Mas o primeiro tempo findou. E aquelas pessoas voltaram para o vestiário. Eu não sei em que momento da sua história você se compara a isso.
Eu não sei se você está talvez perdendo de 2-0. Talvez você esteja no momento de estar perdendo de 3-0 e olhando que não tem esperança, não tem expectativa. Mas eu quero te dizer que o jogo só termina no final. Então eu quero convidar você a se encher de ânimo, se encher de expectativa, se encher de esperança e voltar para o combate. Sabe, na porta do vestiário, o quarto árbitro já bate. O tempo de descanso já passou. O tempo de comemorar ou de torcer já passou. Agora é hora de você se reinventar, voltar para aquela arena. Você sabe o que fazer. Você treinou para isso. Então, em nome de Jesus, saia dessa zona de conforto ou até mesmo dessa zona de medo e volte a fazer aquilo que você foi treinado para fazer. Levante-se, guerreiro. Existem pessoas que estão torcendo por você. Por mais que muitas desistam, existem pessoas que continuam torcendo por você. Naquele dia, lá em 2011, muitas pessoas começaram a ligar umas para as outras e muitos televisores foram ligados novamente do show do intervalo. Mas aquelas pessoas tiveram o prazer de ver um jogo de futebol extraordinário ainda naquele segundo tempo, onde acabou com uma vitória do Flamengo de 5-4. Sim, aquele que estava humilhado, perdendo de 3-0 até os 28 minutos do primeiro tempo, conseguiu virar o jogo e ganhar de 5-4. Eu não sei o quanto você tem acreditado em si, mas eu quero convidar a você voltar para o jogo. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida. Existem ainda muitos minutos de jogo pela frente e só você pode fazer diferença. Eu estarei na torcida. Muitos ainda estão torcendo por você e acreditando que um milagre pode acontecer, porque sim, eu sou daqueles que acreditam em milagre. Então, eu te convido a acreditar em você, a se levantar, se reerguer e voltar para o campo, porque muitas coisas ainda estão por acontecer. Talvez você diga, mas eu não tenho mais forças. Eu não tenho coragem. Então, junte a força que o Senhor te deu, a coragem que o Espírito Santo sopra nos teus ouvidos e volte para essa arena, volte para o combate e seja, no final de tudo, o que a Bíblia nos fala, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu abençoo a tua vida. Amém.